Continuando os assuntos aqui do canal, nesse vídeo eu vou falar sobre as reações humanas que são aprovadas por Deus. E eu vou falar sobre dois aspectos dessas reações, né, que Deus se agrada que a gente tenha. Mas antes eu quero falar algo sobre o vídeo anterior, então, né, alguém pode perguntar assim, né? Pessoas ficaram com dúvida se eu estava me justificando no vídeo anterior. Não, eu não estava me justificando no vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem não assistiu. Eu não estava me justificando, né? É claro que eu estou sujeita às coisas que eu falei ali no vídeo anterior. E não é porque a pessoa, né, que é cristã, que está falando sobre as coisas de Deus, as coisas da Bíblia, ela está se justificando. Então ali eu estava apenas falando as coisas de Deus, né? Eu não estava me justificando. Então, continuando o assunto, né, como eu estou dividindo os vídeos, então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as reações humanas que são aprovadas por Deus. Eu já andei falando um pouco sobre esse assunto no outro vídeo, então eu vou falar aqui de maneira resumida e eu vou deixar as referências bíblicas aqui embaixo. Então, o primeiro, né, o exemplo é o do apóstolo Paulo ali no livro de Atos, né, que ele foi então perseguido ali por uns senhores e também por uma moça lá que estava com espíritos malignos, e ela perseguindo ele para fazer com que ele servisse de exemplo ali, que ela estava ali adivinhando, né, e eles estavam ganhando dinheiro. Aí isso durou vários dias. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá e reagiu, por quê? Porque ele estava indignado, ele reagiu. E aí, o que ele fez? Ele foi lá e expulsou o demônio, né? O espírito de adivinhação daquela moça. Outro exemplo, né? O meu exemplo que eu já falei também, né, em outros vídeos ali, que eu costumo, então, imitar o apóstolo Paulo em algumas coisas, né? Porque ele mesmo disse que a gente deve imitá-lo, né? Então, eu faço isso, né? Então, quando alguém está me perseguindo ou fazendo alguma coisa ali que eu não goste, eu falo para a pessoa que eu vou orar e Deus vai fazer alguma coisa acontecer para que a pessoa, né, veja que ela está errada. Então, né, eu faço isso. E outro exemplo, então, né, também importante que eu tenho aqui para dar para vocês é o exemplo de Jesus, que quando ele chegou lá no templo e as pessoas estavam ali vendendo e comprando, usando o templo para ganhar dinheiro, ele foi lá e quebrou tudo, derrubou todo o comércio, né, que estavam fazendo ali, e ele então destruiu tudo ali, porque ele se indignou com o que estavam fazendo. Aí a pessoa vai dizer, ele pecou. Não, Jesus nunca pecou, nem enquanto ele estava como um ser humano aqui, como homem. E a pessoa vai dizer assim, mas ele fez ali e foi contra as coisas, né? Ele, né, não foi direto em alguma pessoa. Mas eu já também falei em algum vídeo aqui, né, no canal, se a pessoa pode assistir, assiste os vídeos daqui, que quando a gente atinge algum material, a gente está atingindo alguém, porque tem alguém que é dono ali. Então, alguém era dono daquelas coisas ali, né? E as pessoas, então, né, acabaram vendo aquilo ali e sendo prejudicadas porque ele derrubou e quebrou tudo que estava dentro do templo, né? E o primeiro aspecto, então, né, disso que eu quero falar é que essas atitudes, elas agradam a Deus por quê? Elas agradam a Deus porque elas, né, quando a pessoa está fazendo essas atitudes, né, e deve ter outras também, mas esses são os exemplos aqui que eu falo no meu canal. Quando a pessoa tem essas atitudes, ela está fazendo a vontade de Deus. Então, por que ele aprova? Porque quando a pessoa reage, ela está agindo, fazendo a vontade dele. Então, qualquer reação que a pessoa tenha, que a pessoa esteja fazendo a vontade de Deus, né, que seja algo que agrade ele, então ele vai aprovar. E ele aprovou, né, todas esses exemplos que eu disse, né, para vocês aqui. Inclusive o meu, né? Porque Deus está me abençoando. E qual é o outro aspecto? O outro aspecto é o seguinte: é que a pessoa, né? Se for observar, né? Nesses exemplos que eu dei da Bíblia, né? O apóstolo Paulo e Jesus, e eu como copio também, né?
copio eles, porque Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, qual é o outro aspecto? É que é algo público. Então, o que aconteceu? Paulo não deixou a moça estar sozinha lá para ele, de repente, ver que ela está indo embora, né? E poderia ir com os discípulos ali, os companheiros dele, e lá, né, expulsar o demônio quando ninguém estivesse vendo. Não, ele fez na frente de todo mundo. Tanto que depois prenderam ele, né? Mas Deus aprovou, tirou ele lá, deu um terremoto lá na prisão onde ele estava lá, só não fugiu porque não quis lá, né? Estavam faceiros, né, ali cantando. E então ele fez na frente de todo mundo, as pessoas se indignaram, as pessoas não gostam, né, quando é ali sobre o caso delas, né, que está agradando elas, ou de alguém que elas estejam assim, tendo como em alta conta, né? Aí não tem problema agir. Então, o que aconteceu? Ele fez em público. Ele fez para quê? Para as pessoas verem, ligarem uma coisa com a outra. Que ele estava falando do evangelho, ele expulsava demônios, e aí o demônio, né, esse espírito de adivinhação saiu. Então ele fez publicamente para as pessoas verem. Jesus também, quando ele foi no templo, ele fez ali publicamente, né? Ele derrubou tudo, quebrou o que era dos outros. Então todo mundo ia ficar sabendo, algumas pessoas ali que viram iam falar para as outras. Então, isso é outra característica, né? O aspecto que é público, assim como eu faço, né? Eu faço questão de divulgar, eu faço questão de que as pessoas saibam que o que eu falei aconteceu e que a pessoa vai ligar, então, o que eu disse à palavra de Deus. E então, o que eu falo acontece, quando acontece, eu dou um jeito, né? Posso ir na rede social, posso ir na casa de alguém comentar, né? Que eu orei para que tal coisa acontecesse para a pessoa ver que ela está errada. Então, é algo público, então eu publico também, né? E eu falo, e eu divulgo, e faço questão que as pessoas saibam, porque isso agrada a Deus, né? Porque senão a pessoa vai ver que a coisa aconteceu e vai achar que não tem nada a ver com aquilo, né? Não está ligando uma coisa com a outra. Mas é assim que acontece. Então, eu ajo de acordo com Deus, porque, né, nessas características aí tem a publicidade, então eu faço questão de divulgar para que as pessoas fiquem sabendo de que, né, é a causa e o efeito. Então, a oração, né, para a pessoa ver que ela está errada, e o efeito é o resultado, né? E então, eu divulgo, faço questão de que as pessoas fiquem sabendo. Então é assim que eu faço, eu agrado a Deus, né? E é por isso que Ele está me abençoando. Então esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo, tchau!